Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do ensino médio do programa Mais Aprendizagem. Voltamos com a nossa aulinha. Na aula passada, vocês viram com a outra professora um texto sobre água e compreenderam a importância da água nas nossas vidas, né? Nem discutimos esse assunto, porque ele é tão importante. Sem água, sem vida. E a perguntinha, o que é que eu estou fazendo com a água? Como tem sido a minha participação para manter a água limpa para todos os seres vivos, disponível, né, para todos os seres vivos? Pessoal, o tema de hoje é dengue. Água e dengue. Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, professora. Nós precisamos de água para viver, né? E a dengue precisa de água para viver. E temos alguma coisa em comum. Nós dois, dengue e professora Gláucia, dengue e aluno do ensino médio, gostam de água limpa. Só que lá na frente, apesar de termos coisas em comum, nós somos inimigos, porque a dengue quer acabar com a gente mesmo, né? Esse é o nosso assunto. Nossos objetivos da aula de hoje: ler um texto jornalístico publicitário, identificar o tema, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto, refletir sobre o tema dengue e interpretar gráfico. Pessoal, quero ter uma conversa séria com vocês aqui. Nós, conferindo as provas Paraná, o resultado das provas Paraná, nós vemos que há uma dificuldade dos nossos alunos em interpretar gráficos. Eu não sei onde que está o grande problema. Se nós, professores, temos dado pouco gráfico para vocês, ou vocês, ao lerem o gráfico, não dão aquela atenção devida. Então, nós precisamos urgente, juntos, corrigir isso, tá certo? Vamos olhar para o gráfico com mais respeito, com mais atenção e sabendo que qualquer dado do gráfico, ele é muito importante para que possamos interpretá-lo. Beleza? Combinado? Atividade 1, tá? Escreva no seu caderno o que você entende e sabe sobre dengue, tá? O que você entende e sabe sobre dengue? Vou dar um tempinho para você. Pessoal, ensino médio, primeiro, segundo, terceiros anos. Nós não temos mais tempo para ficar escrevendo, começando o texto com letra minúscula. Nós não temos tempo para deixar e pontuar direitinho o nosso texto. Nós não podemos mais ficar, né, dando uma banana para a ortografia, para a coesão textual, para a concordância. Nós temos que produzir a nossa resposta em forma de texto, que qualquer pessoa que leia compreenda. Ah, professora, texto então tem que escrever muito? Não! Se você escreve que o outro entenda, é um texto. Por exemplo, quando você vai no hospital, que está escrito silêncio lá. Isso é um texto. Passou uma mensagem. Fechou? Eu estou esperando a sua resposta e já voltamos. Escreva tudo o que você sabe sobre dengue.
Escreveu? Vamos conferir, ver se você escreveu tudo mesmo? Bom, professora, você falou para eu escrever o que eu sabia. Então, pode ser que tenha coisa aí que eu não sei. Perfeito. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós lemos, é por isso que estamos juntos sempre. O que é dengue? Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico. Causa sintomas como febre alta, dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos. Sério? Anotou? Se você não anotou tudo, ao longo da nossa aula, que eu sei que você está com o seu caderno, sempre vai fazendo algumas anotações que é para o seu conhecimento e nós vamos utilizar isso para sempre. Vamos lá? Muito bem. Você sabe por que a palavra Aedes aegypti está em itálico? É uma curiosidade para você. Quando você encontrar nos teus livros lá de ciências, de biologia e tal, no caso de vocês, biologia, você vai encontrar todos os nomes científicos em itálico, tá? Quando você for escrever, você também tem que colocar lá alguma informação que saiba que é um nome científico. Vamos para este texto. Com 115 mil casos e mais de 100 mortes, Paraná quebra recorde histórico da dengue. Segundo o boletim atualizado pelo CESA, que é pela CESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 114.711 casos de dengue e 105 óbitos no Paraná. Desde o início desse ciclo epidemiológico que começou em agosto de 2019. Vamos conhecer como está a epidemia de dengue no Paraná? Aqui nós começamos. Informação. Você sabe a diferença entre epidemia e pandemia? Professora, porque é verdade. Da dengue é epidemia e do coronavírus é pandemia. Por quê, professora? Então, epidemia é uma doença de caráter transitório que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Certo? Isso é uma epidemia. E pandemia? Disseminação mundial de uma nova doença indica que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Isso é uma pandemia. Informaçãozinha, guarda lá. Vamos conhecer então como está essa epidemia de dengue no Paraná. Aqui está o nosso mapa, né? Muito bem. Norte, sul, leste, oeste. O que está em vermelho, então vejam, um gráfico sem legenda, nós não vamos sair para lugar nenhum. Temos que olhar sempre a legenda. Então, fez gráfico, tem que ter legenda. O que está em vermelho corresponde a 62 municípios que estão com risco de epidemia. Olha lá. Mais para o oeste, para o norte, para o sul ou para o leste. Viu? Temos que ter conhecimento de geográfico aqui. Por isso que é importante a aula de geografia. Por isso que é importante a aula de história, né? O que está em amarelo corresponde a 196 municípios e que estão em alerta para a epidemia. Olha quanto, gente. Professora, quantos municípios tem no Paraná? Você sabe? Vou te dar 1, 2, 3. Qual é? Quantos municípios temos no Paraná? Sim, eu sabia que você sabia. São 399. Acertou. Verde. O que nós temos em verde? 135 municípios que têm uma situação satisfatória. Em que lugar do Paraná isso tem ocorrido mais? Pessoal, observem aqui que nós temos uma situação satisfatória mais aqui para o leste e mais para o sul. Isso tem alguma coisa a ver com o clima? Também aqui é mais calor, né? E aqui é um pouquinho mais frio. Agora,
Não é só clima, não. Nós temos outros fatores fortes aí, que é a questão dos cuidados que nós temos que tomar, né? E 6 municípios, pessoal, não enviaram informação para a Secretaria de Saúde. É os que estão em cinza, né? Vamos lá. Esse índice de infestação predial, como é que está isso daqui? Olha quanto de pessoas do Paraná inteiro que estamos em alerta. Alerta. O seu município, você olhou aqui no mapa. Onde que está o seu município? Que cor que ele está? Está em alerta? Está em risco de epidemia? Está satisfatório? Ou o seu município não informou? O meu está razoável. O que está em verde significa que está satisfatório. Veja que a professora Gláucia, ela pegou o Paraná pintado aqui e transformou nesse gráfico aqui, tá? O que está em vermelho, que está em risco de epidemia, e esse cinza significa que não informou a Secretaria Estadual. Isso é uma falta de compromisso, né, pessoal? Isso é uma falta de compromisso. A Secretaria de Saúde, o poder público, o governo do estado do Paraná, para poder tomar qualquer medida, ele precisa de dados, né? Como que o governo do Paraná vai tomar uma medida em relação à dengue se os municípios não informarem? Você viu como que é importante essa comunicação, esse companheirismo? Políticas públicas acontecem assim. Muito bem. Causas da dengue no Paraná, isso aqui é só uma questão informativa para você, né? Porque nós temos um gráfico que vamos avaliar ali na frente. A1 significa depósito de água elevado, caixa de água lá no forro da casa e que está aberto. A2, depósito de água ao nível do solo, você colheu a água da chuva e deixou destampado. Em B, vasos, frascos, materiais em geral. Letra C, borracharia, horta, calha, lá em cima da tua casa que você nem vê, pode ter água parada limpa e criando dengue, mosquitos Aedes aegypti. D1, pneus e materiais rodantes. D2, lixo, recipiente plástico, garrafa, lata, sucata em pátios e ferros velhos, entulhos de construção. E o E, buraco de árvore e restos de animais. Você sabia? Eu nem lembrava disso. É claro que nós sabemos do caso da bromélia, né, que é aquela planta que ela acumula água dentro e que quem tem em casa tem que cuidar dela. Mas isso também gera dengue. Vamos ver o quanto que isso incide? Pois olha aqui, pessoal. Um gráfico. A1, 0,86%. Depósito de água elevado, tá? 0,86%. É esse azulzinho aqui. Caixa lá em cima, no teto, no forro da casa. A2, 15,77% depósito de água ao nível do solo. Ou seja, nós passamos pelos tonéis abertos e não fazemos nada, 15%. Tudo isso aqui vem dengue desses tonéis abertos. Letra B, né, que é a outra classificação, 29,84%, que são vasos, frascos, materiais em geral. De novo, a nossa participação omissa nas questões da dengue. Ou seja, o bicho da dengue, o mosquito da dengue, ele vive por causa da gente. Olha aqui, 29,84%. A C, que é outra categoria, 4,91%, borracharia, horta e calha. Ó, 4,91%, tá aqui no amarelinho. D1, 6,72%, pneus e materiais rodantes. O que é material rodante, professor? Ah, câmara de ar, por exemplo, né? Câmara de ar. 6,72%. D2 é 40,69%. Lixo e entulho. Lixo que nós produzimos, tomamos o nosso líquido, compramos no mercado, jogamos garrafa lá. Compramos qualquer coisa, jogamos o lixo lá, tudo aberto, sacola, tá tudo lá,
e está gerando o bicho da dengue. Olha aqui, gente. Você imagina se a gente parasse de jogar esse lixo, o que a gente ia fazer com o mosquito da dengue? Matava o bicho. E o E, 1,22%, buraco de árvore e resto de animais. Ou seja, a nossa broméliazinha, ela tem feito o quê? Quase, olha aqui, o que a bromélia, o buraco de árvore tem feito. Um pinguinho só, 1,22%, né? Esse gráfico é de 2008. Esse aqui é 2019, 2020. Tá? Esse daqui é de 2008, que faz as mesmas avaliações daquelas categorias, tá? Agora aqui nós temos um gráfico de barras e você vai olhar como aconteceu essa evolução e vai fazer, então, vou deixar para você o gráfico e a atividade 2 para você fazer, tá? Você vai olhar como que evoluiu a linha de 2008 para 2018 naquelas mesmas categorias ali. Um tempinho para você e eu já volto. Professora, foi fácil. Com esse gráfico de linhas, foi fácil. O que nós conseguimos ver no gráfico de linhas? Nós vimos que em 2008, aquele lixo D2, aquele monte que nós vimos lá, aquele lixo mudou. Eram 56% em 2008 e baixou para 40,69%. Ou seja, nós estamos mais conscientes, é isso mesmo. A gente está melhorando. Não vamos desistir. O lixo ainda está alto, mas nós vamos trabalhar para diminuir isso. Muito bem. Atividade 3, pessoal. O gráfico mostra que são seres humanos e a sua cultura de produção de lixo que vem favorecendo a proliferação da dengue no Paraná. Como poderíamos resolver os problemas causados pelo Aedes aegypti?
eu deixo um tempinho para você e já volto para a gente conferir. Essa tá muito fácil. Professora, resposta muito fácil, claro. Nós temos que fazer o quê? Não deixarmos água parada, descartarmos o lixo adequadamente, mantermos nossos tonéis de água bem tampados, ou seja, acabar com água parada. É isso daí, pessoal. Não é difícil, nós conseguimos. Pessoal, a nossa aula, nós vimos o gráfico, falamos sobre a dengue, interpretamos o texto e eu deixo um desafio para vocês. Dá uma volta em volta da sua casa para ver se não tem lixo acumulado, ok? Na próxima aula nós conversamos. Um beijo para vocês e até a próxima aula.